Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Medical Isotalks. Hoje é um episódio super especial, que vai ser nosso episódio de fim de ano. Então estamos aqui nós quatro da equipe da Medical para confraternizar. Fazemos uma retrospectiva dos melhores, piores momentos, várias interações muito bacanas para vocês conhecerem um pouquinho mais da gente, além da medicina nuclear. Então, convido vocês para assistir esse episódio muito especial. Tom, solta a vinheta. Gente, eu quero só ver a edição final desse episódio, tá? Eu quero que você deixe tudo o que você fez aqui, Tom. O que você faz a gente passar aqui o ano inteiro, tá? Em todos os episódios. Essa eu também quero ver. Que nós somos torturados aqui por essa produção. A diretora Alessandra, que é seríssima também, entendeu? É complicado esse pessoal aqui. Pronto, Tom? Posso começar, Tom? Perfeita. Gente, brincadeiras à parte, confraternização de final de ano tem que ter também um amigo chocolate. Então, a gente vai fazer um sorteio. Cadê produção? Sorteio dos nossos participantes. Vamos ver. Mas ninguém fala nada, tá? Vai ter o momento da revelação. Eu primeiro tô, não, primeiras damas, vamos lá, peraí, primeiras damas. Primeira vamos doutora. lá, então vamos lá. 2000 anos depois. Aí, Então bom. vamos lá. Gente, eu comecei aqui, eu tava tão emocionado com esse episódio que esqueci de apresentar quem tá participando aqui comigo, né? Primeiro que eu sou a Maiara, sou médica nuclear. Perfeita. Tô aqui com vocês quase todos os episódios. E temos hoje a presença ilustre da Denise Cereja, a nossa Cherry, mãe de gatos, que posta as melhores fotos de café da manhã de São Paulo. Tá bom. Adoro. Eu fico babando lá nos cafés da manhã da Denise. Temos o Big Boss, Dr. Ever, nosso chefão maravilhoso. O maluco é brabo. E temos o Dr. Felipe Menezes, que é a nossa bula ambulante, o resolvedor de tretas de A qualidade, Você é o bichão mesmo, hein, doido? a qualidade não aprova. Ele é o resolvedor de tretas. Ele traduz tudo que a gente não entende de documento, É ele, assim, é ele. Ele é o É tradutor oficial da médica. Temos a nossa diretora-geral, que é a senhora Alessandra, maravilhosa, que também tira cartas, revela vários mistérios. Temos também a nossa produção, que é o maravilhoso Tom. Aê! Solta a vinheta! Solta a vinheta, Tom! Instrutor de fit Então, todo mundo está aqui hoje para confraternizar. E vamos começar, então, do começo. Uma coisa que eu não sei, de quem foi a ideia do Medical Isotalks? Nossa, agora é a hora da verdade, né? Agora é a todo mundo hora vai da descobrir. verdade, Agora né? todo mundo descobre. Tá, então, né? Só os tambores, né? E vamos lá. Então, na verdade, assim, a ideia do podcast, né? Na verdade, eu nem sabia o que era um podcast. Já vamos deixar claro aqui na mesa, aqui, né? Então, né? Final de ano sempre tem isso, né? Sempre tem as revelações, né? Então, assim, a gente iniciou a ideia da Medical, na verdade, de começar a trazer conteúdos, de começar a dar ideia de voz para um pouco a medicina nuclear, começar a discutir um pouco, né? E aí, não me vinha ninguém melhor da ideia, né? E aí eu liguei, né? Falei, Alessandro, olha, eu tô com uma ideia assim e eu queria fazer uma palestra. Né? Como Era pra ser uma live. um bom físico, Não, criou né? uma palestra, vira uma live, live. né? Então, como um bom físico, né? Aí foi aonde que a gente conversando, ela falou assim, ó, posso te dar uma ideia? Eu falei, pode. Por que você não transforma, na verdade, num podcast? Tá, que legal, né? Ele não sabia de Aí a verdade gente que era um topou a podcast. ideia sem saber o que né? era. Aí discutindo, né? Discutimos um pouco, a ideia tá, não, então vamos marcar pra gente conversar, e, né? E aí, né, automaticamente, né?
resolvedor de toda a treta, né? O tradutor, né? Felipe, né? Então, e aí, o que você acha? Tal? O que é um podcast lá? E aí começou, Denise, A olha... gente fazendo uma reunião e explicando pra ele o que era um podcast, pegando o podcast, mostrando isso aqui é um podcast. Aí assim, mas como? Mas como que a gente... Mas como isso? Juro. Aí foi aquela história assim, de fato, né? Como que a gente vai transformar nisso? Porque se você olhar hoje, né, para todos os episódios, tudo que a gente fez, né, o time, né, para a gente poder dar voz para a medicina nuclear, falar do que a gente gosta, falar do que a gente ama, né, para das nossas necessidades humanas, transformar isso, né, sair daquele modelo que você está acostumado ali numa aula, né, onde você tem assim o slide ali que vai te lembrando e vai falando ali, você vai, opa, peraí, eu tenho que falar disso, tenho que falar daquilo. Então, transformar isso nesse modelo mais dinâmico, nesse modelo de podcast, né, então, assim, teve a contribuição fenomenal, né, de todos vocês, de toda a equipe, né, as reuniões que a gente fez antes, né, de a gente chegar, a hora do vamos ver. Então, é assim, de fato, né, a idealizadora, né, da ideia, eu falei, de vez em quando os nossos bastidores ainda, né, de fato, eu ainda só queria uma live. Não, eu me lembro da primeira conversa que eu tive com a Alessandra, que ela fez contato comigo. Ela é pra fazer uns vídeos. Eu falei, tá bom, né? Aí depois isso foi se transformando, é uma conversa, e depois virou um podcast. Mas foi assim. E Foi evoluindo. E você estava já no meio, sem saber. sem saber. Era uma live, virou vários webinars, aí virou uma conversa, aí virou um podcast. E o piloto já saiu o oficial. Não, o melhor de Piloto tudo, já o melhor foi. de tudo era quando a gente conversava, às vezes eu ligava para ler também, aí chamamos o Tom, começou aquelas reuniões primeiro, nossa, não, então a doutora Maiara chega, ela vai fazer, aí você falou, você nem, você tava só nos vídeos, de repente, bum. Caí no podcast. O Tom também foi sem querer, porque eu liguei pro Tom, porque o Tom já cuidava de algumas coisas de audiovisual nossa, e aí a gente ligou para ele e falou assim, você conhece um estúdio? Aí ele falou, não, eu tenho isso, eu levo isso para qualquer lugar. Aí, não, então isso seria perfeito pra gente, né, que ele monte um estúdio, ele cria, então isso pra gente encaixou, Então, todo mundo foi agregando, né? No final das contas, foi todo mundo pegando o quebra-cabeça, cada pecinha juntando, e cada pecinha, quando você for ver, saiu Medical Isotalks. Sim. Não, e tá sendo muito legal. Perfeita. E eu queria saber de vocês, como que foi, assim, vocês já tinham tido experiências de gravação? Tinham sido participados de outros episódios, de outras pessoas? Entrevista de jornal, TV, vocês já tinham participado? O que, na verdade, isso que para mim foi uma mudança e foi um aprendizado também muito grande, essa nossa forma de interação, né? Por quê? Eu já tinha participado de entrevistas onde você conversa, aí o repórter vai lá, anota, tal, depois sai aquele texto publicado, né? Tive uma experiência de participar de um programa, né? Onde fui falar do pouco do papel do físico médico, né? Mas isso foi um programa onde eu tinha o meu professor ali do lado junto ainda também, né? Então, não era nesse formato, também era mais um perguntas e respostas mesmo, né? Então, para mim, foi de grande aprendizado realmente, né, sentar numa mesa aqui e a gente como profissional discutir e assim até a desenvoltura também, né? Me lembro no nosso primeiro episódio lá, assim, eu parecia um robô ali, né? Todo travado, com medo ali, né, de falar, né? Olá, sejam muito bem-vindos ao Medical Isotalks. E agora até o webinar em inglês vai saindo, né? Mal vai saindo. Não, já tá super treinado. E você, Denise, você já tinha participado? Já, porque eu sempre dei aula em universidade, né? Então, sempre tinha gravação, então... Assim, tá, assim. Tá já interagida já com as câmeras e tudo mais. E o Felipe? Só em aula também. Já tinha feito uma aula online, mas é totalmente diferente, porque não era essa conversa, né? Eu dava aula para uma câmera, que também é uma sensação terrível. Mas... Você falar pro nada é muito ruim. Dar uma aula para uma câmera é muito ruim, mas já aconteceu, já fiz também. Então, mas só assim, só com essa interação toda, primeira vez.
E como que foi a sensação, a primeira vez que você esteve aqui? E né, a gente é nem muito bom. Eu fui. Você Eu lembra? falo pouco, né? Então, assim, é uma coisa que... Pra mim foi uma conversa. A gente, depois que começa, parece Sim. que... Não é... Os primeiros minutos, depois vai relaxar. aí agora já é uma conversa, como nós estávamos conversando antes de ligar a câmera. Então, fica mais tranquilo. E como agora todo mundo já se conhece melhor, né? Vai passando os episódios, a gente vai ficando mais tranquilo também, né? O que o Ever falou, o primeiro episódio estava todo mundo tenso. E você Um lembra? bate-papo. Ah, sim, óbvio. E uma delícia, né? É um bate-papo. Para poder fazer essa ligação. Sim. Na verdade, a gente já fala muito mesmo e já conversa sobre tudo. Sim. Então, trocando figurinha. Estávamos trocando figurinha. Mas tem que ficar um parênteses aqui, né? Realmente, a doutora Maiara dá um show à parte ali, conduzindo, né? Porque... né? A gente, na verdade, foi o espelho, né? A gente foi aprendendo e foi aprendendo ali, foi desenvolvendo, né? Mas a condução realmente ali, principalmente ali vamos dizer assim, dos episódios todos iniciais ali, era assim, não, então é assim que faz, peraí, então vamos lá. Então eu vou fazer a pergunta. E você, doutora, o que você sentiu? Qual foi a sua sensação, assim, conduzindo uma equipe num podcast? Então, eu nunca tive essa experiência também de conduzir, né, as pessoas para falarem. Eu já tinha tido algumas experiências em podcast, já dei entrevista para a Band, para outros jornais e tal. Programa de TV já fui também, mas é muito diferente, porque, assim, eu fiquei muito tensa, dá para ver, obviamente, que houve alguma melhora, né, durante os episódios. Mas porque o apresentador, ele tem que prestar muita atenção no que as pessoas estão falando, tem que estar atento aqui ao roteiro e não deixar a peteca cair, né? Porque Exato. Muitas vezes é normal, a gente fica nervoso no começo, eu também fico, todas as vezes aqui. Vocês podem perceber que meu tom de voz deve estar um pouco trêmulo no começo, até eu entrar em sintonia com tudo e tal. Mas acho que o momento que eu tô aprendendo a desenvolver é não deixar a peteca cair. As pessoas estão falando, às vezes perde um pouquinho, eu tenho que voltar de novo. Sim. Então, é difícil, eu estou desenvolvendo essa habilidade. Vocês acreditam nisso? Vocês realmente acreditam nisso? Não, mas você também, você tem muita habilidade, Denise. Não, nos seus episódios... eu falo pouco. Não, você é super desenvolta. Não, e o Felipe e o Ever também, não. Vocês têm que assistir o episódio, o webinar deles falando em inglês, tá bom? The Books on the Table, tá? Eles falando aqui, ó, como se fosse em português, tranquilo. Ah, não, agora tem que fazer um em espanhol. Eu não hablo muito bem espanhol, pero vamos tentar. Não, a doutora faz bem. E agora nessa levada que tem que ter os cortes também, sabe? Consegue pegar exatamente para criar esses momentos. Sim, eu fico preocupada com isso também durante o episódio, de ter, quando a gente constrói o roteiro, que a Alessandra acho que até pode falar um pouco melhor, que ela melhora muito, né? A gente dá as dicas, ela vai lá e dá um grau nos roteiros. Você é uma estrela. Não, mas eu me preocupo também com isso de fazer as perguntas certas para gerar uns cortes, com informações que são importantes para quem está assistindo. Porque hoje a gente tem também, né, aquela questão do público tá mais habituado com a informação mais curta, a informação rápida. Então, os cortes, eles são, né, importantes para nós, porque é naquele, digamos assim, né, 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto e meio, você consolidar aquela informação, né? E o nosso podcast, ele teve essa capacidade, né? De trazer as informações cruciais que a gente precisava naquele exato momento ali, né? E eu vou falar, eu por mim, quando eu comecei a me ver naqueles primeiros cortes, eu falava assim, nossa, foi eu que falei isso daí mesmo. Isso é muito legal. Né? Isso é muito legal. Você se olha assim depois e você fala assim, gente, realmente saiu ali daquele exato momento, aquela informação consolidada, né? Então, acho que isso traz realmente
de melhores momentos ali, né? De você ver realmente, né? Então, a gente está gravando aqui, depois olhar a edição, olhar os cortes que vão depois desses shorts, né? Então, assim, tudo isso foi um aprendizado muito legal, né? E também vou fazer um comentário à parte, né? Quando a gente foi lá pro Congresso Brasileiro de Medicina Nuclear, né? Que eu falava assim, tá, e agora? Eu não tô com a doutora Maiara aqui do lado. Mas Como é que eu vou gravar aqui agora, entendeu? Como é que eu vou ser, literalmente, o A doutora host? Maiara? Como é que eu vou fazer esse papel, entendeu? Mas, ainda bem, graças a Deus deu tudo certo, porque foram entrevistas, assim, muito legal, aquela participação, né? Do Dr. Rafael, do Dr. Marcos, da doutora muito Denise, legal. tantos os outros, né? E a Denise também dando um show a Não, a a parte de Denise, repórter profissão como um repórter. dia, né? Denise, Foi profissão repórter por um dia. repórter. Não, foi assim... Sensacional, gente. Muito Gente, sensacional. foi inacreditável. Daqui a pouco ela chegou assim pra mim, Heber, olha, eu vou tal. Aí eu, tá, vai fundo, vai lá. E fui eu. Entrego, Fui confio. E fui eu. Né? Foi ótimo. Aí, então, assim, foi muito a interação toda da equipe, né, Felipe? A gente lá interagindo com os médicos, com o biomédico, com o corpo todo, né? Enfim, os FIIs, todo mundo participando do congresso, né? A filmagem e as fotos, então, do Tom lá junto com Tom e a Adriana foi assim, foi Arrasou. sensacional. Então, deu uma cobertura muito boa para todo o trabalho que a gente fez, né? Então, assim, acho que vale a pena, viu, pessoal? Quem não viu os episódios, tá? Do Congresso Brasileiro, olhar lá. Então, valeu muito a pena. Então, acho que a gente teve muito conteúdo, muita coisa legal. Sim, sim. Em pouco tempo, em pouco tempo, né? A gente trouxe muita coisa. Exatamente. É isso aí. E a Ale, ó, vou chamar a produção agora. Começando pela Ale. Você já teve essa experiência de administrar essa galera aqui? Porque, gente, a Alessandra, ela é a pessoa que organiza o rolê. Ela que organiza isso daqui, tá? Porque você já teve essa experiência, Ale? Não, é uma experiência inédita esse formato de podcast. Eu acho que isso é o futuro. Quando a gente conversou, o Éder conversou comigo e com a equipe, eu falei, olha, o futuro vai ser isso. A gente precisa atualizar, não tem nenhum podcast da medicina nuclear, então a ideia surgiu assim naturalmente, e aí vamos começar, né? Foi despretensiosamente, a gente não imaginava que ia ter o alcance e que a gente ia fazer uma equipe tão homogênea como a gente encontrou aqui. Então, a gente tem a Estrela, que nos guia. A Maiara, ela veio, assim, somar, assim, acrescentar muito, assim, do podcast, porque as outras pessoas não tinham essa experiência em redes sociais e tudo. E ela também tem um lugar de fala, uma autoridade para falar de medicina nuclear, porque ela é especialista em medicina nuclear. E aí... Mas aí todos são especialistas. A gente ganha nessa mesa, todos são especialistas dentro da sua profissão. Da sua competência. E a gente conseguiu colocar aqui numa mesa essa multidisciplinar que é a medicina nuclear. Aí eu acho que uma coisa incrível, a surpresa é o Tom. Não, Tom. O Tom, porque o Tom, ele dá um tom de leveza. Eles dão um tom assim leve. A gente não tem briga, não tem discussão. Todo mundo aqui vem, trabalha, ri. E olha, o trabalho dele é pesado. Ele vem, monta todo o estúdio e depois ele desmonta todo o estúdio. Ele faz toda a edição. Então, o trabalho aqui é bastidor dos bastidores. No Medical Isotox, o Tom brilha também. Não, realmente uma salva de palmas pro Aê! Tom. Porque vocês não sabem os perrengues chiques que nós já passamos por aqui. E vocês veem o vídeo, tá lindo, maravilhoso, perfeito. Mas teve um trabalho ali suado do Tom nos bastidores. Então, inclusive, você já fez outros pods, Tom? Conta pra gente. Podcast, sim. Fiz alguns podcasts, mas muito voltados para a comunicação interna das empresas. Né? Então, se você pegar, por exemplo, já fiz podcast
para Cielo, que era o Conversas Plurais, que falava sobre sexualidade para os funcionários. Né, eles têm um público muito jovem que trabalha para eles. A gente faz dos Correios, que não vai ao ar, mas vai para todo. Então o pessoal vai falar sobre entrega segura para os carteiros e tudo mais. Então a gente faz alguns trabalhos assim mais internos, né? A gente faz o podcast de segurança da Braskem. Então tem alguns que a gente faz. Mas agora, indo pro ar mesmo, acho que o Isotalks é o primeiro. E você acha que está sendo difícil essa linguagem da medicina nuclear? Não, eu acho que o legal, assim, aqui é tentar entender o que vocês estão falando e saber no final do dia que eu vou falhar completamente. Tudo bem. Que nada, você já é um radioativo já, né? Pessoal, então, ó, toda vez agora a gente tem uma estreia de um quadro. A gente está fazendo testes com quadros. Agora mais um quadro que vamos estrear. Que é um bate-bola sobre ganhos e perdas. Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Então, eu vou fazer a pergunta e cada um vai responder com uma palavra, no máximo 2 ali, tá? Por exemplo, a primeira pergunta vou começar com a Denise. O que você ganhou com o Médico Isotalks? Pode ser conhecimento, conexão, alguma coisa assim. Fama. Que demais! Ah! Fama, gente! Amei! Gente, Amei! eu estava ali no congresso, do nada surge um chinês e fala, eu te vi no YouTube. Aí eu assim, meu Deus! Outra pessoa veio, uma outra, né, que a gente conversa por telefone, e ela, como é bom te conhecer pessoalmente. Ah, eu só que te legal! vejo pelo YouTube. Ah, muito legal. Internacional também, porque me reconheceram na Argentina também. Chiquíssimo, nossa, Muito legal. sensacional, muito sensacional. E você, doutor Heber? Então agora não pode repetir, né? Obrigado, viu, Denise? De novo. Né? A lei da fama, né? Mas, assim, tirando a brincadeira, eu acho que, na verdade, literalmente, assim, essa oportunidade esse conhecimento, essa forma de interação. Então, acho que foi realmente aprendizado de trazer, agora que ele, né? Todo cientista, né, todo físico tem aquele papel de divulgar a ciência, né, de uma forma simples, da melhor forma possível. Então, acho que o podcast deu essa habilidade, me trouxe essa possibilidade. Então, gente, é aprendizado. Ele é sério, assim, às vezes você fica, eu tenho medo, quando ele tá muito sério, assim, eu tenho medo. Ele não é assim, não, viu? Isso é um podcast. E você, Felipe? Não, os dois me quebraram agora, né? Porque eu trouxe conhecimento agora. Mas eu acho que a interação com outras pessoas, então, para acrescentar, seria a interação. Porque a gente está trazendo cada vez pessoas diferentes e sempre a gente faz uma conexão, conhece alguém e ouve, né? Mesmo que às vezes eu não estou presente, mas só de ver, né, o episódio, você já traz uma pessoa diferente para ser ouvida, né? Sim. E às vezes a gente só escuta as mesmas pessoas, né? Então, é legal essas conexões diferentes. Cabe falar, né, doutora Maiara, né, o regulatório mais famoso do Brasil Nossa, agora, né? com certeza. Com certeza, porque é muito difícil. Pensa numa coisa difícil. É melhor, acho que, resolver uma conta de física do que ler texto regulatório. Eu, particularmente, vou concordar, né? Não é pior que norma muda sempre, Nossa, né? é chato. E não precisa nem de anos, né? Sim. Meses. Não, eu vou falar... E você? Eu vou falar que o que eu mais estou gostando também são as conexões. Porque a gente fica ali, eu fico na clínica de medicina nuclear, eu fico no meu mundinho de área de profissionais de saúde. Então, essa conexão com o físico, com quem está na indústria, com o pessoal da política, nossa, é muito legal. E hoje mesmo eu recebi um feedback do Maurício, né, que assistiu o episódio de ontem. Ele falou, nossa, a gente não tem noção das questões por trás, políticas, Sim. regulamentares. Então, Sim. acho que o podcast está dando essa abertura de várias vertentes da especialidade, que as pessoas, às vezes, ficam ali centradas no mundinho, né? Esquece todo um background que tem. Próxima pergunta. O que você acha que você perdeu com o podcast? Pode ser, por exemplo, timidez, que não, né? Medo do microfone. O
que eu perdi? Ai, gente, eu não perdi nada, não. Eu não perdi nada, não. Só ganhei. Ótimo. É verdade. Olha, eu, na verdade, vou falar assim, eu literalmente perdi aquela assim, tá, e agora? Será que eu interajo ou não? Será que eu falo ou não? Porque no começo eu ficava assim, tá, não, agora é minha vez. Agora não, agora eu já tô Ele até ficava aqui, ó. esperando ser a vez dele. Eu aqui interrompendo o tempo inteiro e ele esperando a vez dele. Então agora, literalmente, eu perdi a timidez, assim, agora eu saio falando mesmo. E você, Felipe? Não sei, acho que eu perdi. Não tenho algo para falar. Não tenho, acho que não. De perda, não. Eu perdi o meu celular um pouco, porque o Weber me liga todo episódio. Não pode. Todo episódio ele me liga, você já viu? Tá bom? Ficou assim? Eu acho que é isso. Eu perdi, acho que algumas noites de sono com um episódio. Que eu estava um pouco tensa. Depois a gente explana um pouco mais sobre isso. Próxima pergunta. Qual foi o episódio preferido do ano? Por quê? O do Congresso. Porque eu acho que foi o mais leve de tudo. E assim, eu que já tenho alguns anos de medicina nuclear, sempre vejo as mesmas pessoas aparecendo. E isso é uma coisa que me incomoda, porque dá a impressão, assim, que só existem esses profissionais no Brasil, e não é verdade. Existem muitos outros que a gente não tem noção, não tem ideia, e que não teve essa oportunidade de participar. Isso que é o legal do podcast também, Então, dar voz para outras pessoas. Voz, assim, que começa a mostrar, não só para nós, profissionais, que estamos ali na frente, também somos uma peça fundamental e importante, mas para essas pessoas também, para quem solicita somente essas pessoas, fala, poxa, existem outros profissionais que são tão qualificados quanto. Sim. Então, isso, assim, foi o que eu mais gostei. E você, doutora Ever? Então, eu, na verdade, eu acredito que é bem difícil, na verdade, escolher o que seria, né? Porque cada episódio, na verdade, todos nós, né, deixamos um pouquinho da gente, né, com carinho, todo especial para aquele episódio. Então, assim, se eu tivesse que realmente olhar para um hoje, né, eu acredito que eu olharia para aquele do cenário realmente, né, da medicina nuclear, né, o cenário atual, né, e as suas perspectivas, os seus desafios. Porque aquele episódio, ele na verdade traz realmente o que a gente vive hoje e o que a gente precisa sedimentar o caminho do passo a passo, do que a gente precisa fazer para ver a medicina nuclear, né, alavancar a medicina nuclear, chegar num próximo estágio, onde a gente espera, né? Então ali o Dr. Marcos, a doutora Beatriz, né, a doutora Maiara, contribuíram muito em deixar ali, praticamente assim, tirar uma foto do que a gente tem e das dificuldades que a gente passa, que a gente sabe? vive diariamente. Porque dali a gente consegue tirar tudo que a gente precisa, como se fosse um novelo e tem várias pontas. Aquele episódio tem as pontas para sair puxando e falar, esse problema eu resolvo desse jeito. Este problema eu resolvo deste jeito. Então, como dizem por aí afora, né? Hashtag fica a dica, né? Então, é só sair puxando que a gente vai ver a medicina nuclear chegar naquele futuro, pegando a fala da doutora Beatriz, um futuro cintilante. Sim, verdade. E você, Felipe? Eu gostei muito do episódio do Dr. Euri. Eu ri. Porque, eu acho que foi, se eu não me engano, posso estar enganado, mas acho que foi o primeiro episódio maior que a gente teve. Foi. Errou! Foi mais longo. Foi o primeiro. E assim, assistindo, não pareceu. Sim. Tava gostoso de ouvir. Então, assim, como foi o primeiro, me encantou da mudança, né, do medical, porque a gente estava fazendo de uma forma mais curta e veio aquele episódio, mas ele veio leve, foi gostoso de ouvir o doutor, a doutora explicando. Então, assim, foi um episódio muito enriquecedor para mim. Eu gostei muito. Que bom. O meu também acho que foi do Eu Ri, porque o Eu Ri, ele foi meu professor, se transformou num amigo, agora a gente trabalha junto.
Então, acho que foi o episódio que eu estava mais à vontade. Então, fluiu pra mim de uma forma muito natural. Eu me senti muito confortável. E acho que foi o primeiro episódio que eu dei uma relaxadinha, assim. Então, foi o meu preferido também. Bom, e qual foi seu maior desafio aqui durante os episódios? Eu acho que gravar com o Maurício. É. Não por nada, assim, mas porque são 2 profissionais fazendo a mesma coisa. Sim. Então, assim, às vezes a percepção que eu tenho de uma coisa pode ser diferente da dele. Sim. Então, eu tinha opa, será que vai ter algum conflito? Ou que pode gerar algum conflito? E não, né? Não, foi sensacional. Super bem. Foi, porque é igual, né? Sim. Modelos diferentes para o mesmo resultado. Sim. Então, esse eu fiquei um pouco assim, nesse sentido. Porque, às vezes, eu falo uma coisa e o outro profissional pode falar, não é assim que funciona, eu tenho uma visão diferente. Então, tem essa... Porque somos fazendo a mesma coisa os dois, né? Então, eu acho que esse, assim, que fiquei mais... Não, e esse episódio foi muito legal. Foi né? muito Porque, legal. Assim, a gente conseguiu ver todas as formas que a medicina nuclear pode trabalhar pensando em radiofarmácia, né? Então, assim, foi sensacional. A gente viu a forma, vamos dizer assim, convencional lá atrás, de gerador, marcação do cold kit, viu a questão da unidoses, viu, na verdade, né, a radiofarmácia que vem a dose pronta para o PET, viu tudo. Então, assim, foi um episódio completo, né? Eu, particularmente, gostei bastante também. Eu adorei, foi muito legal. Adorei, mas eu confesso que eu fiquei um pouco tensa nesse sentido, porque a gente não sabe como é que o outro trabalha. Né? Sim. Para mim, vamos lá. Eu acho que o desafio maior, né, é justamente assim, vamos dizer assim, nós aqui estamos numa equipe multidisciplinar, né? Então, nós temos a doutora Mayara, médica, né? A Denise aqui, né? Com toda a expertise dela, tecnóloga, né? Mestre, e tá aí tantos anos atuando ali, né? O Felipe, farmacêutico, né? E aí eu trago agora aquele lado físico, né? Mas que a gente fala da medicina nuclear, então é aquela junção, realmente. Então, tem muito assunto voltado à área da saúde que o físico acaba, né? Tendo aquela entrada, tem que chegar com o assunto. Então, acho que, de modo geral, era literalmente olhar para o nosso mundo da medicina nuclear e transformar ele no mais harmonioso possível, né? Para quando você, como físico falando, ou literalmente como um desenvolvedor de negócios, ou por olhar para uma necessidade. Então, como trazer todo esse assunto, né, da forma mais simples possível para que o público, de modo geral, né, entenda. Então, eu acho que o maior desafio para mim no podcast foi esse, é pensar na linguagem que nós iríamos utilizar para harmonizar o nosso grupo interdisciplinar, ou multidisciplinar, melhor dizendo, pensando no nosso público também. E você, Felipe? Seu desafio? Acho que o mais desafiador é tentar mostrar o que eu gosto tanto e que é chato de uma forma um pouco mais leve. Eu acho que isso é um desafio, porque eu gosto muito de falar de norma, da parte regulatória, mas eu sei que ninguém gosta, né? Então... É que é muito texto, né? Mas assim... Mas é muita interpretação de texto, porque às vezes assim, o que eu interpreto é diferente do que ele está interpretando, e do que outras pessoas interpretam. Mas tá vendo? Eu não concordo. Eu acho que a norma, ela é muito clara. Não é clara, não, Felipe. Não, Felipe, eu também vou defender ela. Eu também não acho que não. Pessoal, ninguém quer colaborar comigo, ninguém quer colaborar comigo. Todo mundo é contra eu. E da malandragem eu vim de lá. E é desse jeito que é porque é. Não, mas a norma é clara. É que às vezes a gente quer interpretar de alguma forma. Nós queremos dar uma interpretação para aquilo que nós estamos lendo. E aí, por isso que eu acho que vale a pena ter um tradutor mesmo, né? Porque daí traz uma outra visão, tenta trazer um contexto diferente do porquê que aquilo foi acrescentado na norma. Então, eu acho que aí, isso... Particularmente, né, Felipe, o nosso público tem que agradecer os episódios de regulatório que saíram muito tranquilos, né? Foi. Não, a gente tem muita coisa que dá para falar ainda, mas é isso. Acho que esse desafio de tentar dar leveza para um assunto que é massivo. Para mim, desafio
é receber os roteiros antes. É que assim, como são temas que eu também não leio no dia a dia, por exemplo, regulatório, né, questões políticas, eu tenho que saber de tudo que a gente vai falar, justamente para não deixar a peteca cair. Para se preparar bem. Porque, assim, às vezes a pessoa se perdeu, eu tenho que resgatar, eu tenho que elaborar o que eu vou para unir a conversa. Então, eu tenho que estudar antes. Então, é um desafio para mim estudar esses temas que estão fora da minha rotina, assim, é difícil. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho dos bastidores. A gente já tá aqui, né, meio que relaxados, momento bastidores, mas vamos nos aprofundar nisso. E qual foi o momento, assim, mais engraçado do ano que vocês se lembram dos bastidores? Todos. Todo bastidor. O Weber, no primeiro episódio, roubou. Ele não sabia o que ele falava. Não, gente, aí eu vou contar, chefe. Conta não, conta que vai ficar gravado. Não, chefe, eu vou contar. O primeiro episódio que saiu, eu escutava assim, o que é, né? A pessoa me perguntou assim, meu homem, o que é, né? Aí eu explicando o que é, né? Porque ele fala espanhol. Porque o Weber fala tanto, né? Né? Nossa, mas eu falava muito, né? Eu dei uma reduzida, mas assim... E aí eu explicando. Mas é um Chefe, estilo foi linguagem isso. Eu achei legal, uma Mas o Weber, o primeiro episódio, ele fez ainda sem entender completamente o que era um podcast. Ele entendeu durante o processo. Mas foi sensacional. A gente tinha enviado alguns podcasts pra ele, mas ele só compreendeu o que ele estava vivendo. Aquela história de novo, né? Olha só como é que a gente aprende, né? Hashtag fica a dica, o primeiro episódio, origem da Medical LD, tá? Não, o meu teve um que, sério, eu quase fiz xixi na calça, gente. Juro que o Tom colocou nesse treco aqui, ó. Isso aqui se chama dália. Ele ficava ali, ó. Ali no fundo, vocês não viam esse treco aqui. Eu tava aqui, papapá, o Tom falou numa foto do Dr. Hecker também. Ele escreveu, o que você escreveu mesmo, Tom? Não, a gente tinha umas fotos de inteligência artificial, gente. Mas assim, é meio perigoso isso, entendeu? E não ficaram muito boas essas fotos. E aí o Tom mandou essa. Sério, gente, eu quase fiz xixi na calça esse dia. Durante o programa. Desestabilizado. E eu tive que manter a compostura. Esse dia foi engraçado. É o dia mais engraçado. Justa a minha foto, né, Tom? Justa a minha, né, Tom? Esse é o nosso papel. Qual foi o maior perrengue técnico? Acho que aí tem que ser lá pra lá. Eu acho que é ele. Não, que tem que falar. o dia seu, do Maurício, do Eu Ri, sinceramente. Ai, verdade, Sim. que a gente teve que... Porque teve que construir um estúdio. Construir no escritório. outro estúdio para o estúdio. Foi. O Weber esqueceu E um dia de feriado. reservar o estúdio. O Weber esqueceu de reservar o estúdio. E foi um feriado, não Foi foi? um feriado. Tava tudo fechado, a gente correndo atrás de cartolina preta, Weber. Foi. Aí uma era mais clara que a outra. A toalha que apareceu do nada, preta. Preta. Não, Mas gente. foi, Esse foi um perrengue. o Tom brilhou, porque Sim. ele colocou uma iluminação maravilhosa. Sim. E no final, quando a gente vê, eu acho que vocês não percebem, Que teve que a momentos gente diferentes. teve esse perrengue todo, porque o resultado na tela ficou excelente. Sim. Como é que Só que é? naquele mesmo dia também tinha furadeira do lado. Tinha reforma. Foi verdade de uma reforma. Aí fica assim, né, doutora Maiara? Voltem lá no episódio de cardiologia, Sim. né? E aí escrevam nos comentários se vocês conseguem enxergar o perrengue técnico. Não, assistam lá o episódio do Dr. Eu Ri e o da Denise com o Maurício. Gente, vocês não sabem o sufoco que foi pra gravar esse episódio. Foi. Tiveram que realmente construir um lugar do nada, porque essa sala aqui é a nossa sala fixa, que tem aqui no prédio, onde a médica tem o escritório, mas não estava disponível. E aí o Tom teve que fazer, do nada, um estúdio com cartolina preta, pano preto, qualquer coisa.
Eu grampeando o pano no teto, a doutora Alessandra segurando. Nossa Senhora. Esse dia... E tava um sol, um Nossa, calor. tava muito quente. Um calor. É. Foi um perrengue Foi. técnico. Foi. Mas deu Mas certo. valeu, Deu foi certo. ótimo. Mas esses perrengues eu acho que une mais a gente. Sim. Eu vejo que cada episódio que a gente tem mais desafio, parece que por incrível que pareça, quanto mais desafiador, melhor o resultado. Sim. Incrível. Agora tem uma coisa, neste dia, eu vou deixar registrado aqui, que neste dia teve alguém que falou, o próximo episódio vai ser gravado na praia. Eu estou esperando. Foi ou não foi? Temos. Eu estou esperando a praia, tá? É. Só pra avisar. Estamos aguardando. Aguardem o médico Isotalks na praia. De verão. De verão. De Episódio de verão. Pronto. E Felipe, agora pra você, pra todos, tá? Vou começar com o Felipe. Teve alguma fala que você teve que regravar, que teve que falar, Tom, vamos recomeçar? Não, acho que não. Não, teve um episódio muito engraçado que a gente tem um roteiro mínimo, né, assim, e a gente tinha combinado uma coisa, assim, eu e o Eber, e aí na hora ele começou diferente, e aí eu fiquei, ué, e agora? Aí eu tentei puxar ele pro que a gente tinha combinado e deve ter ficado um pouquinho estranho pra vocês. Mas pra gente foi isso. Acho que foi esse momento, assim, dessa nossa conversa. E vocês? Vai eu primeiro? Então vamos lá. Na verdade, assim, teve um episódio, né? Que eu ainda não vou contar porque ele vai sair ainda, né? Então, mas é que eu comecei, e é um episódio que a gente... né, puxa um pouco pro lado do físico, né? E aí eu fui embora. Quando eu fui ver, eu já tava lá, digamos assim... Lá na China. Mas tava muito bom, eu tava chegando lá na bom. China com a história, né? Aí eu... E acho que foi o único, né? Gente, para tudo, vamos começar de novo, que eu acho que eu viajei demais. Me perdi. Tava explicando a física. Entendeu? Mas tava muito bom. Tava, pra quem gosta, a gente gosta. Tava muito mesmo. Eu teve um episódio que eu fiz um comentário, contei uma história, na verdade. Eu não vou... Eu falo ou não falo? Não, essa não pode. Eu falei a história. É uma história real. Eu contei uma história real. Mas que não pode que me contaram e eu achei aquilo o cúmulo do absurdo. Eu achei aquilo o fim da picada. E aí eu contei. E aí o Eber ficou, não, isso pode ou não pode? Isso pode ou não pode? Não foi, acho, né? Não foi pro ar. Não foi pro ar. Então eu não foi posso pro ar. contar. Gente, quem quiser saber, me procura. Aí eu conto. Juro, eu conto o que aconteceu. O sangue de supervisor de proteção radiológica falou mais alto. Mas o meu, eu quase tive um treco quando me contaram. Eu juro por isso. Eu quase tive um treco quando me contaram. Não, e o que é pior? Depois eles contaram isso pra Anvisa, tá? Contaram? Contaram pra Anvisa. Te juro que contaram pra Anvisa. E eles ficaram, não é possível. Eu falei, eu sabia já. Eu também falei a mesma coisa, Ô, não Denise, é possível. Quem quiser saber, me procura. Deixa o seu Instagram registrado aí pra te procurar, tá bom? Denise Cereja. Isso. E aí eu conto. Juro que eu conto. Nossa, que eu tenho... Hoje mesmo eu tive que regravar a abertura. Porque eu também, às vezes, eu começo a falar e vou e já me perdi no que eu tô falando. Então, a abertura, algumas vezes, já tive que regravar, pessoal. Porque, em vez de falar tom, eu falo som, eu falo... Médico ADR? Nossa, nos primeiros episódios. Ai, que difícil. Gente. Medical LD eu não conseguia. Eu falava ADL, qualquer coisa. Pensa assim, Medical Audi. É. De carro, pensa no carro, porque aí você não esquece nunca mais. Mas acho que foi você que deu essa Isso dica. vai cortar Aí eu não também. errei mais. Pensa no Audi. Eu falo mesmo, se minha empresa é chique, é Audi. E quem é o mais organizado da equipe e o mais bagunceiro?
Mais organizada, a Lê. A Lê. Os mais bagunceiros. Os bastidores inteiros. Gente, vocês não sabem como é que tá isso aqui, viu? E não é nada nosso. Bom, e quem sempre chega 5 minutinhos atrasado? Eu também. Que horas era pra estar aqui hoje? Às vezes 20. Hoje era pra estar 5. Eu cheguei às 7. Pouco atrasada. Sim, gente, eu faço minha culpa. Não, e é um caos, ainda mais quando é dias de trabalho, porque assim, fala, não, eu vou sair naquele horário. Meu, é incrível, toda vez que você tá saindo do trabalho, assina um negócio, assina não sei o que lá, alguém tá passando mal? A reunião de última hora, né? É incrível, tudo acontece nos 5 minutos ali que você tá saindo. E detalhe, né, gente? A gente está em São Paulo. Eu não sei se todo mundo sabe que nós estamos em São Paulo, capital. Então, aqui é uma O trânsito é bem incógnita, tranquilo, né? É super. Não tem 10 trânsito. quilômetros, 2 horas. 10 quilômetros em 2 horas é tranquilo. Não, hoje tava especialmente difícil. Eu Não, nunca fiquei parada no Minhocão, hoje eu fiquei um bom tempo. Hoje, eu vim da Paulista pra cá. 10 quilômetros, gente, juro por Deus, Eu da quase 2 Rebouças pra horas. cá, eu gastei 1h20 hoje. Nossa. É muito absurdo. A Rebouças é difícil também. Isso é uma coisa que a gente perdeu, então. Tempo em carro. Aí, ó. Pra chegar aqui. A gente Verdade. Se somar tudo isso, então, a gente tem uma semana de folga. Olha aí. Todos os episódios procurar ser mais de uma semana. Hashtag vai o e-mail pro RH, hein? Quantos episódios? Me conta depois pra eu fazer os cálculos. Vamos parar de contar os episódios, hein? Sorte não vale. Gente, agora a gente vai para um momento mais reflexivo, tá? Vamos lá, um momento mais terapêutico agora aqui. Então, assim, olhando para trás, hoje, o que esse projeto representa na sua vida? Pode ser mostrar a importância da medicina nuclear. Porque eu sei que é importante, mas nem todo mundo sabe. Então, assim, hoje, muita gente que não conhecia, que não entendia ou que não tinha acesso, começa a enxergar a medicina nuclear diferente. E, assim, uma outra situação que, apesar de tantos problemas que nós temos no país com a medicina nuclear, e são muitos e muitos, e está muito longe de resolver tudo, assim, num tempo tão rápido, eu que tenho acesso a fora do país, consigo enxergar o quanto a gente ainda é muito mais do que outros lugares. Recentemente, num congresso fora, eu olhava, assim, as aulas e olhava, assim, as falas, e, inclusive, falando sobre o Brasil, eu falo, gente, como o nosso país, ainda com tanto problema, é muito mais evoluído que outros países da América Latina. Então, é satisfatório isso. É satisfatório saber que com tudo isso que a gente passa, com tanta coisa, a gente ainda consegue ser uma referência, ser muito mais, ter muito mais oportunidades e ser uma referência para os vizinhos. Acho que eu vou deixar o Felipe falar primeiro, porque ele sempre tá por último ali, olha ali, ó. Vou começar a inverter. Não tem problema. Eu acho que, para mim, trazer a visão diferente para o projeto, acho que é legal porque cada um tem a sua área, né, de especialidade, e às vezes sobre o mesmo ponto nós temos visões diferentes. Então, eu acho que trazer a visão, né, regulatória, a visão do farmacêutico, trazer isso para a mesa, eu acho isso muito importante. Então, eu acho que isso agregou muito, assim. Então, e eu gosto muito, falei isso para a doutora a última vez, né, que eu gosto muito quando está todo mundo assim, porque mostra isso, que nós somos isso, né, na clínica nós somos isso, né, ninguém faz sozinho, né, o exame não se faz sozinho. Então, ter toda essa turma envolvida, isso traz o que realmente a gente vive no dia a dia. Então, eu acho que isso, para mim, é o que mais importa, agregar esse tipo de valor. Eu na verdade, agora na mesa aqui, eu vou colocar duas posições, né? Que é uma como físico e outra como empresa, realmente, né? Como a Medical, né?
Então, como físico, eu acho que realmente o podcast, né, trouxe aquela vontade que a gente tem de falar da nossa ciência, porque medicina nuclear é uma ciência, né? A gente tem toda a multidisciplinaridade de todos esses profissionais, né, para trazer realmente um diagnóstico, uma terapia com qualidade para o paciente, e é uma ciência. Então, como físico, ver a gente aqui dando voz para essa ciência, isso como físico falando aqui, não tem preço de participar de um projeto como esse, de estar aqui junto e contribuindo, porque querendo ou não, cada qual aqui, juntos, formamos uma medicina nuclear. Temos um médico nuclear, temos aqui a especialista tecnóloga, temos aqui, na verdade, um físico, temos um farmacêutico. Formamos a equipe, formamos a medicina nuclear e damos voz para ela. E cada qual representando aqui uma atuação. Então, aqui, querendo ou não, aqui no papel de físico, temos vários que estão aí acompanhando e falando, pô, eu concordo com ele. Ele está realmente falando uma posição, né? E como empresa, né, poder, na verdade, contribuir com a nossa área, né? Então, a Medical ALD, poder contribuir, trazer um projeto como esse, né? Poder patrocinar, a gente dar voz para a medicina nuclear, se a gente com isso estiver contribuindo para 1% do crescimento dessa informação e isso reverberar para o crescimento da medicina nuclear, como empresa, a gente também contribuiu para a sociedade brasileira, entendeu? Para a medicina nuclear brasileira, para o público em geral. Então, isso é o nosso papel, é a nossa contribuição. Então, digamos assim, duplamente feliz, né? Todos nós aqui, né? Com certeza, né? É trazer essas contribuições. Bom, eu vou falar o que o Médico Isotox representa para mim hoje. Agora eu vou entrar no momento coach, tá? Não sei se vocês acreditam em força do pensamento, vamos dizer assim. Mas essa ideia de podcast já estava dentro de mim há alguns meses. Acho que eu já... olha lá, eu e a Alessandra, místicas. E eu já tinha falado sobre fazer isso para outras pessoas. Então, hoje, para mim, representa a realização de um sonho através de vocês. Eu me sinto, assim, muito grata por essa oportunidade, por estar com vocês, que são pessoas tão boas, assim, uma energia maravilhosa. Então, assim, eu me sinto muito grata. É a realização de um sonho que eu já tinha pensado há alguns meses. Porque o que me revolta, assim, que me dá uma dor no coração, é médico não conhecer medicina nuclear. Para mim, isso é inadmissível. E tenho vários colegas, assim, formados aqui em São Paulo, que é o estado mais rico do país, que tem maior volume de exames de medicina nuclear, que não conhece. Então, assim, tem centenas, milhares de pessoas com câncer que não têm acesso à medicina nuclear. Isso é inadmissível. Que um paciente oncológico que não tem acesso à medicina nuclear é um paciente miserável. Porque nós somos o melhor hoje em diagnóstico para oncologia, em cardiologia. Então, são pessoas que estão morrendo porque não têm acesso a isso. Isso me deixa, assim, revoltada. É um sentimento de revolta. Então, poder estar aqui e dar voz para todas as outras pessoas também, que eu acho que é isso que é muito legal, esse mix de profissionais, assim. Sim. Nossa, assim, eu fico emocionada, sinceramente. Não, e detalhe, não é ter acesso pelo sistema. É não ter acesso pelo conhecimento do profissional. Exatamente, porque tem não vários que têm no SUS. Exatamente, Sim. tem vários que estão no SUS, né? Sim. A gente poderia fazer muito mais exames e ter muito mais gente sendo atendida, mas o próprio oncologista às vezes não conhece ou não compreende o benefício que aquilo vai trazer. Eu também concordo. Acho que nós somos... nós éramos maus vendedores da medicina nuclear. Agora, com o Medical Isotox, a gente está tentando... né, vender a medicina nuclear como um todo, para que... Mas é isso que você falou, que outra coisa que me revolta muito também é o médico ficar lá na salinha dele enfurnado. E não falar com outros especialistas e não falar sobre a especialidade. Eu acho que a gente ainda, é a culpa da medicina nuclear inteira, de não falar sobre a especialidade. Fica muito entre nós, a gente tem que falar. Tem que dar voz para medicina Tem que dar nuclear. voz e de uma linguagem que a maioria das pessoas consigam entender.
Né? Isso Eu brincava com o Weber que eu precisava de um propagandista, né, da medicina nuclear, né? Precisa lá bater na porta do médico, né? Precisa do propagandista para poder levar isso, eu também acho que é importante esse tipo de coisa. Bom, então eu vou começar agora com o Felipe. Qual foi o impacto pessoal e profissional de participar no Médico Isotalks? Impacto pessoal é tempo com a família, que aí a gente vai deixando. Mas eu tô trazendo junto, porque daí eu consigo vincular. Eu moro longe, eu moro a 2 horas de distância. Sim. Então, quando eu venho para São Paulo, parece que tudo demora mais, né? Então, a gente vai tendo essa coisa. Mas ganhos profissionais, eu acho que abriu muitas coisas. Outro dia eu recebi ligação de gente falando assim, não sabia que você era farmacêutico. Conversava comigo sobre outras coisas. Olha. E falou, nossa, eu vi você lá no podcast. Então, esse tipo de ação mudou Felipe, pouco. Teve aquela pessoa conhecida minha, né? Que entrou em contato com a minha esposa, né? E falou assim, eu vi o episódio, o Felipe, eu tive aula com ele, entendeu? No passado, eu fui professor de ensino médio, professor de... Então, as pessoas acabam me vendo aí, mas é engraçado isso. E você, Denise? Ganho pessoal e profissional. O pessoal, eu acho que eu que trabalho muito, né? Fica menos fora de casa. Assim, fica pouco em casa. Mas faz parte, eu gosto. Agora, o ganho... Assim, muita gente me conhece. Mas, assim, mais gente conhecendo e valorizando, sabe? Assim, falando, poxa, eu também posso ser tudo isso. Eu também posso aprender tudo isso. Eu também posso fazer tudo isso. Todo mundo pode, né? Então, a gente aparece um pouco mais e começa a inspirar outras pessoas. Isso é incrível. Eu acho que pessoal realmente é isso. Foi essa habilidade, né, de interação com as pessoas, essa desenvoltura, né? E o prazer realmente de poder estar contribuindo, de dar voz para a medicina nuclear, né? E profissional, então, o que falar, né? Eu já, querendo ou não, tinha um certo conhecimento na área, as pessoas já me conheciam por culpa da atuação com a Medical, né? Há mais de 10 anos já, né? Há 18 anos, né? No mercado, realmente, né? Na questão, tanto na parte de produção de radiofármacos quanto física médica. E, querendo ou não, agora, essa fama, vamos dizer assim, vamos puxar o que a Denise falou, né? Essa fama, né? Esse pessoal realmente enxergando que realmente você tem o papel do físico na atuação, como é que é, a gente distribuindo um pouquinho, né, do conhecimento para o pessoal. Então, acho que profissionalmente esse crescimento, né, na carreira, acho que foi importantíssimo o Médico Isotalks. Para mim, de impacto pessoal, assim, muita satisfação em fazer parte do projeto, assim, me sinto muito feliz mesmo. E do lado profissional, de aprendizado, aí eu vejo como eu não sei nada mesmo, porque toda vez senta alguém muito inteligente aqui, eu aprendo alguma coisa, eu falo, meu Deus, como que eu não sabia disso em 10 anos de medicina nuclear? Então, acho que esse aprendizado constante também é muito motivador. E a próxima pergunta: o que você aprendeu sobre você mesmo com esses episódios ao longo do ano? Eu vou puxar a tua resposta, porque às vezes a gente percebe que não aprendeu muito, né? A gente escuta sobre o todo e aí fala, nossa, não tinha esse lado do pensamento. Então, acho que isso vem para agregar. Eu gosto disso também. Eu vou contar com uma história que passou comigo ano passado e assim, foi incrível. Eu estava num evento da CENEM, e aí eu olhava as pessoas palestrando e eu falava, como essa pessoa é inteligente. Meu Deus, como essa mulher é inteligente. Assim. E fiquei assim, os 3 dias pensando nisso. Como essa pessoa é inteligente? Como é que ele descobriu isso? Como é que ele pensou nisso? Só que tudo que ele falava eu entendia. Tudo que eles falavam eu entendia. E aí depois eu me dei conta, eu falei, cara, como eu sou inteligente, porque eu tô entendendo tudo que eles estão falando. Então a gente não se dá conta o quanto a gente sabe. Então a gente acha que é muito, que sabe nada,
Claro, a gente aprende todos os dias, obviamente. Mas a gente acha que não sabe nada, mas a gente sabe muita coisa. E tem muita coisa para compartilhar ainda com muita gente. É para ser sincero, né? Olha, eu aprendi que existem as redes sociais, viu? Só o Instagram. Aprendi a usar o Instagram, entendeu? Sigam lá, gente. Dr. Eber Videira, que é o físico mais atuante nas redes sociais que vocês vão conhecer. Blogueiro da Medical. Tirando a questão que eu aprendi a usar o Instagram, né? Mas eu acho que aprender realmente essa interação, aprender a ouvir, né? Eu acho que eu já tinha essa habilidade de realmente interação, de ouvir o lado A, o lado B, tentar sempre chegar ao meio tempo e tal. Mas eu acho que eu desenvolvi muito ao longo dos nossos episódios, das nossas gravações, essas interações, né? Essas discussões, o aprendizado, né? De saber, né? Por exemplo, o episódio do Dr. Eliana, nunca mais vou esquecer do time, né? Nunca mais, muito entendeu? legal, Não tinha nem ideia, entendeu? Não, eu Assim, também aprendi. E ele foi meu professor na residência. Né? A gente foi aprendendo. Então, a cada episódio, né? Mesmo acompanhando, seja aqui na mesa, ou seja lá nos bastidores, ou até quando... Então, manda o link lá para eu ver o episódio, como é que ficou o final. Lá. Cada um deles eu fui aprendendo. E a medicina nuclear proporciona isso, né? Cada hora que você olha, ou até mesmo um artigo que você vai ler de novo, você tem que ter essa capacidade de se olhar internamente de novo e falar assim, a humildade realmente, nossa, eu não tinha prestado nisso atenção com esses olhos, né? Eu e o Felipe, às vezes a gente tem longas discussões ali, Felipe, mas não sei, aí até que você... Não, tudo bem, vai, concordo. Ele sabe o que eu tô falando. Aquela coisa da tradução. Né? Nossa, o que eu aprendi sobre mim mesma? Você é boa no que você faz, né? Apresentar. Acho que eu vou de papo coach de novo. Acho que no poder do pensamento, porque assim, eu tô atraindo uns convidados aí, tá dando certo, e eu tô com um sonho de um convidado aí, acho que é isso. Vai acontecer. Acompanhe os próximos episódios, viu? Tem muita coisa ainda pra vir, viu? Tem bastante gente que vai participar ainda, viu? Então é muito legal, assim, ver que o projeto tá caminhando e tá indo na direção certa e que tá dando certo. Isso é muito legal. As pautas... Viu? Culpa do Tom, ó. As pautas impossíveis agora, hein? Qual foi a pauta mais difícil de falar em 2025? De tudo que você participou? Não foi marcar kit? Foi, né? A mais difícil... eu acho que o cenário que estamos vivendo. Essa dificuldade que a gente está tendo politicamente com a medicina nuclear. Para mim é a mesma coisa. Eu acho que falar do cenário atual e principalmente olhar a história do copo cheio, do meio cheio ou meio vazio. Então é olhar, acreditar que nós estamos com o copo meio cheio e que tem um caminho para seguir, né? E principalmente transpor isso para que todo mundo, porque a gente realmente tem que olhar que a medicina nuclear tem um copo meio vazio e que tem um futuro brilhante pela frente. Isso para mim é o de relações internacionais, mas não por causa da dificuldade de falar do assunto, mas sim porque dessa coisa de abrir o coração, né, de falar da necessidade que o Brasil tem de trazer tecnologia, por mais que nós sejamos talvez uma referência na América Latina, essa busca de outros lugares, né, para trazer para dentro do Brasil, porque a tecnologia aqui dentro, a gente sabe que não é, né, só tem um fornecedor às vezes, então ter essa busca de coisas, acho que abrir o coração para isso, pra gente, para mim, acho que foi uma das pautas mais trabalhadas, assim, em pensamento. Eu também acho que, para mim, o mais difícil é quando a gente tem que falar sobre determinados órgãos, algumas questões políticas, porque você tem que ter uma ponderação, um equilíbrio
Então, esses assuntos, assim, tem que andar pisando em ovos. Sim, eu acho que exatamente. são os mais difíceis. E qual assunto você acha que a gente tem que falar com mais coragem agora em 2026? Crescimento. Crescimento. Assim, a gente aumentar consideravelmente a quantidade de pessoas querendo melhorar a medicina nuclear. Crescer serviço, aumentar serviço. É pensar em toda a estrutura do Brasil. São Paulo, o Sul, Rio de Janeiro, a gente tem muito serviço. Mas e quem mora lá em Manaus, por exemplo, que tem 2 serviços e tem uma população gigante? E em outros estados e cidadezinhas, entendeu? Assim, então, por exemplo, a deficiência de um radiofármaco hoje no Brasil está impactando muitos lugares, porque não tem PET. E aí está deixando de fazer muitos exames e está deixando de atender muita gente. Então, é muita gente que está sendo impactada diretamente porque não temos um único radiofármaco no país. Isso é muito triste. Quem depende de medicina nuclear convencional sofre muito. Sofre muito. Muito. Você, doutora Heber? Eu acho que todos nós, sem exceção, tá, teríamos que literalmente caminhar numa mesma direção, tá? Seja a clínica, seja o fornecedor, seja o nosso cliente, que é ali o paciente, seja aqueles médicos que necessitam do nosso trabalho, né, os oncologistas, enfim, todas as especialidades, a cadeia de supply, enfim, o âmbito político, todos nós deveríamos caminhar juntos na mesma direção e falar o quê? O Plano Nacional de Desenvolvimento da Medicina Nuclear ou até mesmo da área nuclear. É isso que falta para o nosso país hoje. Então, se tiver que defender um tema, tiver que falar mais fortemente, esse era o tema que eu iria, o Plano Nacional de Desenvolvimento da Medicina Nuclear. Porque aí sim, você atende todas as regiões, você cria viabilidade, que é a palavra do momento, para se ter produção local ou se ter distribuidoras trazendo os produtos de lá fora, né? E se você tem um âmbito político, seja através de leis ou de incentivos e por aí vai, você viabiliza a medicina nuclear. Viabilizou a medicina nuclear, a roda gira. Quem vende o equipamento vai vender, quem tem o radiofármaco vai produzir, quem não consegue produzir vai importar e vai trazer, e o nosso paciente vai ser atendido. Você gira a roda. Então, o Plano Nacional de Desenvolvimento da Medicina Nuclear. Eu também concordo, que eu acho que é isso que é o grande entrave da nossa especialidade. Esse plano que precisa ser desenvolvido para aumentar a capilaridade, desbloquear as questões regulatórias, né? Financeiras. Porque a gente sabe, né, o que o Brasil vive, né, da medicina nuclear, como que a gente criou o primeiro patamar e aí é difícil subir essa escada, né? Para todo mundo, né? Para o produtor, para o importador, não importa o que seja, eu acho que é um caminho. Mas eu acho que a gente tem coragem, teria que ter coragem também do que eu falei, né? De bater na porta das outras especialidades, né? Para que a medicina nuclear seja compreendida pelo outro especialista, para que ele comece a solicitar esse serviço. Nós somos prestadores de serviço, né? A medicina nuclear presta esse serviço. Então, acho que a gente tem que ter coragem de bater na porta do outro especialista. Soltar um desafio aqui, a gente começar a trazer outras especialidades para vir ser entrevistado. Sim, é uma ótima sugestão. Uma ótima sugestão. Tá anotado. Já tem alguns médicos em mente. E qual tema você tem medo ou muita vontade de falar aqui no Médico Isotox? Medo não acho. Acho que a gente pode falar sempre qualquer coisa. Com todas as ressalvas, né? Sim, claro. Mas eu gostaria muito de chamar, talvez, pessoas que produzem, para a gente falar um pouco mais quimicamente também, ó, eu falando da área farmacêutica, assim, mas falar da parte brutal ali, né? De colocar uma molécula na outra, eu acho que seria legal, interessante, diferente.
Não, e acho que é super importante, porque num dos episódios que vai sair, né, a gente trouxe outros profissionais que estão lá na produção e as pessoas desconhecem, porque assim como na medicina, na farmacologia também não tem muitas especialidades em medicina nuclear. Sim. Programas de educação voltados Também para... não, para farmácia também não. E é legal porque dentro da indústria existem profissionais farmacêuticos que porque todo mundo tem que ser um pouquinho físico, um pouquinho médico, daí tem que entender um pouquinho de tudo para construir a molécula. Então, eu acho que isso é um caminho legal. Concordo com o Felipe, eu também acho que tinha que falar mais sobre produção em ciclotron, mas assim, de forma mais interativa. Quando me perguntam assim, mas o que é um ciclotron? Aí eu penso Você no quer air fryer. Você quer que a gente vá lá no ciclotron? Não, legal, mas né? assim, é que tem um episódio. Não, tem um episódio. Pensa no air fryer, é Olha, maravilhoso. olha eu vestindo a camisa da proteção radiológica lá de novo, vamos começar a olhar né? pro assunto. Mas Então, tem um assim, episódio a que a gente produção. explica de Não, ciclotron, acho que tem. ainda não foi pro ar, foi? Não foi. não Não, foi mas pro ar. tem. Mas quando vocês verem, vocês vão ver assim, que poxa, eu poderia falar um pouco mais e mostrar um pouco mais, eu acho. E o quanto a gente pode usar o ciclotron a nosso favor. Porque o reator todo mundo conhece. A gente só pesquisar lá reator nuclear, todo mundo fica maravilhado. A gente já tem uma ideia mais assim, porque se fala mais. Agora do ciclotron não se fala tanto. E agora? A gente tem um especialista, 18 né, anos gente? de ciclotron aqui, o que eu faço agora, né? Vai falar de ciclotron lá. Vamos lá, a Sobre produção isso. de outros isótopos, enfim, né? Na minha opinião, eu vou voltar de novo. Eu acho que a gente tem que realmente trazer, porque isso é um bastidor, tá lá, né? Trazer toda essa necessidade, mas eu volto a dizer, se a gente realmente, né, ir a fundo, queremos das voz, a gente pode falar do bastidor, né? E também, na verdade, trazer as pessoas que vão gerir lá em cima, justamente para onde que a gente vai puxar essa linha toda. A gente fala aqui do ciclotron, fala da produção, fala dos radiofármacos. Mas isso que tem que chegar lá. Exatamente. E aí eles vão entender a importância de um ciclotron, por exemplo, ou dessa molécula que está sendo criada. Exatamente. E aí, assim, mais trazer essas pessoas que precisa viabilizar lá em cima, né? No federal, no estadual. Então, assim, eu acho que, pegando até a fala do Felipe, né? É literalmente assim, não medo, mas coragem realmente de trazer esses temas na mesa. Sim. E esses temas políticos, realmente, que eu acho que em 2026 a gente tem que trazer com mais força e em adiante para dar o conhecimento e a base que eles precisam para sustentar tudo isso que a gente precisa. A minha vontade também, acho que é parecida com a do Dr. Eber, de alcançar as pessoas que estão lá na esfera federal, que estão lá no topo da cadeia, que é quem assina a caneta, que pode realmente contribuir para que ocorra esse desenvolvimento do Plano Nacional. Essa é uma das minhas grandes vontades também. Bom, então, agora chegamos no momento clássico de 31. Calma. No momento clássico de 31 de dezembro, que é quando todo mundo faz promessa para o ano seguinte. Então, também temos o momento promessa aqui, tá? E vamos lá, Felipe. Uma promessa técnica para o Medical Isotalks. Pode ser, por exemplo, estudar mais, falar de mais um determinado tema. Qual que vai ser a sua promessa? Eu acho que estudar mais e me dedicar e apresentar algumas coisas diferentes aí, eu acho que é um caminho. Estudar, pelo menos, para trazer pautas diferentes aí para ler, para que ela também tenha assuntos diferentes aí para colocar e elencar aí no roteiro. Estudar mais sobre coisas mais avançadas para introduzir no país, para apresentar para o Brasil. Doutor Eber. Olha, tem que ser promessa ou pode ser desejo, hein? Pode ser uma promessa que você vai atrás desse desejo, com unhas e dentes. Na verdade, eu acredito que, vamos dizer assim, tudo que tiver dentro da capacidade de eu como físico,
né? E a Medical ALD, como empresa, para viabilizar, né, para a medicina nuclear, a gente não vai poupar esforços de arregaçar as mangas para poder trabalhar em conjunto para o crescimento da medicina nuclear, entendeu? Então, assim, isso a gente vai fazer. Dentro das nossas condições, as mangas vão ser arregaçadas. Então, é uma promessa, né? E fica aí o desejo. Se eu tiver que brincar de ciclotron lá, nós vamos brincar também, tá bom, Denise? Adoro. Bom, minha promessa técnica também é me colocar totalmente à disposição para encontrar pessoas que possam estar aqui para compartilhar conhecimento, estudar mais tecnicamente todos os assuntos, estudar comunicação, que eu já estou estudando, acho que por isso que eu melhorei um pouquinho. E também estudar um pouco de fono, que eu acho que eu preciso melhorar. Tem umas coisinhas aí, várias coisas que eu preciso estudar. Promessa... Eu quero fazer uma pergunta. E para você ler, qual que é a sua promessa? É verdade, todo mundo. A minha promessa é manter essa paixão de vocês aqui para fazer o Médico Isotóxicos assim, tão apaixonadamente quando a gente fez esse ano. Porque eu acho que a gente se dedicou tanto. A gente colocou o coração nesse projeto. Eu quero que ano que vem o coração continue no projeto. Sim. É isso. Tom? Eu vou lançar o canal de memes do... Incrível. Um monte. Vai ser muito bom. Pelo menos um viralizar, né? E agora... Dá pra fazer figurinha também. Né? Figurinhas. Mandar nos grupos. E agora uma promessa pessoal para o microfone. Não gaguejar, não improvisar, parar de falar né. Perfeito! Parar de falar né. Já fez a promessa, né? Perfeito! Né? Perfeita. Né? Eu acho que é buscar as palavras, às vezes até mesmo em português, em inglês, né? Busco as palavras e eu acho que vim melhor preparado para isso. Perfeito. Tomar sopa de letrinha, né? Para poder falar melhor. Perfeito. Eu tô falando perfeito porque num episódio aí eu falei 1.500 perfeitos. Eu falava muito né, agora eu mudei pro perfeito. Vamos ver o próximo vício de linguagem. Sensacional. Que virada. Sensacional! Sensacional! Sim, ó, pronto, já arrumei outra. A próxima gravação vai ser sensacional. Essas questões de vício de linguagem realmente é muito difícil. Né? E um episódio dos sonhos que você gostaria de gravar em 2026? Na verdade, a gente já tem um episódio na manga, que era o episódio que eu convidaria outros farmacêuticos, né? Ele já foi gravado, então esse é um episódio muito legal. Eu não pensei ainda num outro futuro, mas esse já está aí por vir. Gravar com alguém de parte técnica e administrativa de fora do país. É muito legal. Doutor Heber. Ficou difícil, né, Denise? Não, eu já trago várias. Você quer? Não, mas eu tô falando, ficou difícil porque eu ia falar isso. Você é chique, você já fez. Né, então, mas assim... Mas como física agora. Exatamente, tá, né? Tivemos o nosso webinar lá de fontes. Ficou difícil agora, agora ficou, viu? Porque eu começo a pensar em um monte de oportunidades. Gravar assim. com alguém da agência internacional seria legal. Então, nossa, sensacional seria. Aquela assim, hashtag assim, não podemos dar spoiler. Mas eu acho que é realmente pensar assim, eu acho que hoje, se eu tivesse que falar como físico, realmente trazer para essa mesa, trazer, bem, vou falar, né? O que teria de mais novo realmente no quesito de dosimetria interna, tá? Então, pensando justamente em agência, em pessoal internacional. Então, Ale, já deixa aí, tá? Anotado aí. Que a gente vai percorrer esse episódio aí no ano que vem. Eu tenho um sonho também. Fala, Ale. Eu quero alguém importante do cenário político que venha falar aqui de medicina nuclear. Porque vocês falaram dessa dificuldade que a gente tem em alcançar alguém importante, que realmente tenha como lutar, né, como defender, como falar de medicina nuclear. Então, eu queria trazer alguém importante aqui
para a gente entender o quanto a gente pode ser ouvido. Aqui é um lugar de fala, né? A gente está dando voz a todos da medicina nuclear, é democrático. Então, a gente quer ser ouvido, mas para ser ouvido, a gente precisa chegar no topo mesmo. Alguém com influência política que traga as pessoas para ouvir o podcast. Eu quero para 2026. Não pode passar disso. E você, Tom? Solta a voz. Eu queria trazer um paciente que foi beneficiado pela medicina nuclear, que foi muito bem em remissão. Eu vou trazer. E esse paciente é um paciente internacional. Eu vou trazer. Ah, chique. Não dá spoiler. Não vou dar spoiler, mas eu vou trazer. E ele já foi convidado e ele se dispôs a participar. E é uma história de sucesso. Vai ser incrível. Legal. Bom, o meu sonho aí é um senador, assim, sabe? Não posso falar mais que isso. Político, você já quer um senador, né? 3 pontinhos. Nossa. Próxima pergunta. Esse seu pensamento tá muito fácil. Quem é bom entendedor, né? Meia palavra. Agora chegou o momento mais esperado, realmente, que é a entrega do Amigo Chocolate. Olha aqui, ó. Não vou contar pra vocês ainda quem é aqui, hein? Eu joguei meu papel fora. Eu já sei que eu tirei. Eu também já sei quem eu tirei. Então vamos começar na produção? O que você acha, Boa. Mayara? Pode ser. Vamos fazer a produção ou a gente primeiro? Eu acho que a produção. Eu acho que é uma boa, inverter, vai. Eu tirei uma pessoa que é, acima de tudo, divertida. Que é muito trabalhador, esforçado e talentoso, cheio de talento. Todo dia a gente descobre uma novidade, a gente aprende alguma coisa. Achei que era eu até a parte do talento. Eu acho que é o Tom. Claro que é o Tom. O meu amigo, amiga, agora... Já foi. Não, mas eu achei legal que quem deu o apelido fui eu. Tá? Uma pessoa incrível. Também, todos são incríveis, não adianta. Não, eu sou uma pessoa incrível, legal, trabalhadora. Eu gostei da parte do talento. Sensacional. Muito obrigado. Pessoa sensacional, perfeito. Mas eu tirei a Dedê Cherry. Olha aí, ó. O apelido é meu, tá? É verdade. É verdade. Vai lá. Cherry por minha causa. É verdade. Olha a mãozinha aí da produção. Bom, eu vou deixar aqui, eu vou ficar lá no cantinho também, para fazer suspense. A pessoa que eu tirei é uma pessoa sensacional, incrível, sensacional. Eu já fui. Sensacional. Ai, desculpa, então é a segunda pessoa sensacional. Que, na verdade, inspirou a tudo isso acontecer. Realmente inspirou. Amém! Aê! Não pode mostrar, eu ia mostrar que não pode. Volta devagar. Volta devagar. Já sabia que tinha que ficar ali no canto por isso. E agora danou-se, sobrou só vocês três. Então nós elegemos o Dr. Eber para falar. Então vamos lá. Bem, a pessoa que eu tirei, né? Vamos aqui, né? Vamos, né? Suspense. Não lembrava aqui até de agora. novo, né? A pessoa que eu tirei, né? É uma pessoa, na verdade, assim, totalmente esforçada, talentosa, né? É uma pessoa que, na verdade, se dedicou realmente com toda a atenção e carinho, né? Para a construção desse nosso projeto, né? Sem essa pessoa, eu acredito que a gente não conseguiria ter toda a desenvoltura que a gente conseguiu nesse nosso projeto, né? E, né? Fica aqui, então, né? O meu presente pra do Mayara. Muito obrigada. E não foi marmelada, hein? Que delícia!
Nossa, meu marido vai devorar isso aqui, ó. Eu vou ter que esconder dele. Gente. Ó a produção, Vocês olha não estão vendo a produção. Esse é pra eu dar. Eu já ia falar sem dar o presente. Gente, meu amigo, né? Só sobrou amigo agora. O meu amigo secreto, eu tenho aprendido muito, tem me desbloqueado vários conhecimentos que eu tinha dificuldade de entender. E é uma pessoa super alto astral, inteligentíssima. E tem uma esposa que é minha xará. E um filhinho lindo, fofo, que já gravou podcast comigo. É o Dr. Felipe. Aê! Obrigado, Quem será que ele tirou, gente? Nossa, É meio que marmelada isso, eu vou viu? fazer muito suspense. Dá uma dica. É meio que marmelada isso, viu? Mas a pessoa que eu tirei se tornou um grande amigo Ai, meu Deus, de longa data. A gente se conhece há muitos anos, né, Ever? Já tive que revelar, porque todos já sabíamos. Eu tava em dúvida se era eu ainda, entendeu? Então, quando você começou a falar, eu falei assim, bom, a doutora não tirou ela mesma. Então, você é um amigo de grandes anos já. E eu fico muito feliz E hoje eu fico muito feliz de estar junto trabalhando com você. Não só no Medical Isotox, mas na Medical como um todo. A gente vem fazendo grandes coisas. Tem coisas que a gente ainda nem fala, né, Ever? Mas a gente já vai fazendo nos bastidores. Eu acho que é um... Bom, pessoal. Volta pro quadro, Felipe. Desculpa aí. É o que acontece quando a gente sai do cantinho. Bom, pessoal, então com isso nós finalizamos esse episódio. Eu quero agradecer muito toda a equipe da Medical por confiar no meu trabalho, assim, para mim tem sido uma experiência maravilhosa, ter conhecido vocês, assim, todos, né? A Alessandra eu já conhecia, mas de nome, né? A Alessandra é muito conhecida, mas estar próximo de vocês, para mim, tem sido muito enriquecedor, assim, é maravilhoso. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. E se alguém tem alguma mensagem final, quer falar alguma coisa, fazer algum pedido para os nossos seguidores, por favor, gente, deixa o like, né? Segue a né? gente no Coloca canal. um coração, qualquer coisa, um Papai Noel, um joinha, qualquer coisa pro YouTube entender que esse vídeo Pergunta, é importante. se vocês E ativa o sininho lá no YouTube, viu? Ativa o Podem dar sininho. sugestões de temas que a gente pode falar. Sim, pro próximo Assistam, ano. Assistam, recomendem, nos sigam. Isso aí, compartilhem com todo mundo. Compartilha com os amigos, com a família. É isso aí. Façam perguntas. Se vocês quiserem saber a fofoca, eu conto. Mas vai ter que perguntar. Da história, né? Do que se sucedeu. Vocês vão ter que perguntar. E é interessante, viu? É sobre MIB. Então vamos lá, vamos falar então das redes sociais. Então, qual que é o seu perfil, Dê? Denise Cereja, no Instagram. Dr. Eber Videira. Mafê Menezes. Acho que é isso. O meu o meu é doutora Maiara Torres MN. A Lê, quer falar? Bassotti. Com 2 S. Isso. Medical ALD. E a roupa audiovisual. Muito obrigada, nossa audiência, por todos que curtem os nossos vídeos, para todos que se inscreveram no nosso canal. Queremos mais comentários, pode ser hate também, tá? Críticas, sugestões, estamos abertos. E um feliz 2026, né? Verdade, eu tava dizendo, Feliz Natal, feliz 2026, que tenhamos um ano próspero e abundante para a medicina nuclear. Até o próximo episódio.